É uma coisa mais objetiva. Eu acho que mais interessante ainda é que ela fala da questão da obsolescência subjetiva, né? Que aí exige mais ainda de nós, da nossa consciência, que é o quê? Você tem uma coisa e ela funciona, né? Todo mundo conseguiu ouvir o som perfeitamente, isso aqui ela consegue suprir a necessidade real dela, mas ela se torna obsoleta por causa do modelo, porque ela foi produzida em 2002 em vez de 2010, né? E até que ponto a gente está à mercê disso, né? Até que ponto a gente se acomoda compactuando com isso, e até que ponto essa nossa... Pessoal, por favor. Obrigado. Até que ponto a nossa compactuação com isso vai interferir, né, numa vida social, numa vida política de todos e da nossa própria. Se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, alguma questão, uma dúvida, tem mais só um vídeo para terminar aqui, interessante. Professor, também tem a questão dos tóxicos, né, nos produtos. Eu mesmo tive um monte de hominho que era pintado com tinta à base de chumbo. E chumbo todo mundo sabe que é tóxico, né? E criança põe brinquedo na boca, né? Criança brinca, né? E é tão perigoso, né, a gente ter essas coisas, então aí colocando no mercado sem nem pensar em ninguém, né? Só vai explicar para acontecer assim. Eu e todo mundo, né, que tá na sala. Comandos em ação, assim. Uma coisa interessante assim, para se colocar a respeito disso, eu acho, é uma outra questão, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, né, da ecologia, tem um conceito interessante sendo trabalhado aí, que é muito importante para a filosofia, eu acho, que é a transição ecológica, né, que vê o quê? Esse meio de processo esses meios de produção, né, modos de produção capitalista, ele enxerga o quê? Ele enxerga uma via, que é qual via? Econômica. Né? Se for viável economicamente, esse é o padrão, é o critério para saber se alguma coisa ela funciona ou não funciona. Se ela serve para estar entre nós, se ela serve para ser produzida ou não. É economicamente viável? É. Então beleza. Se dá dinheiro? Dá. Oi? Se dá dinheiro, tá bom. Se dá dinheiro, tá bom. Né? Se consegue fazer comida para todo mundo e ganhar e ainda lucrar por cima disso, tá ótimo. O lucro é a chave. Qual seria a ideia dessa transição ecológica? Além da questão econômica, que é claro que é importante, a gente tem mais duas questões que vão acabar formando um tripé, que é sociedade e ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é mais ou menos disso aqui que a gente está se referindo. Então, antes de colocar alguma coisa no mercado, antes de se propor a produzir, a realizar ações, a gente vê a viabilidade econômica e a gente vê também os impactos sociais e ambientais que essa produção, que essa ação vai trazer para o contexto geral. Então é mais ou menos isso. Engraçado que, na verdade, isso é um processo. Né? Muitas vezes a gente cai numa questão de cair numa nostalgia, ou então de querer fazer crucificar, né, um modelo anterior. Não, acredito que seja um processo. Esse modelo anterior existiu e ele simplesmente está cada vez mais defasado, e a ideia é a gente aos poucos se conscientizar disso e ir transformando, e através da nossa própria atitude. Né? O vídeo deixa bem claro que a chave disso é o consumo. Quem são os consumidores? Nós mesmos. Né? É a opção nossa. Mas peraí, a opção seria assim, voltar, retroceder um pouco? Porque eu não vejo outro caminho. E eu penso muito nisso quando eu penso como minha mãe lavava roupa quando eu era criança. Eu consigo sentir o cheiro da camisa do meu pai, da roupa que a minha mãe lavava, porque era uma roupa muito bem lavada. O que ela usava?
sabão que ela mesma fazia e água. Nada mais que isso. Agora, a pergunta aqui, quantos produtos a gente usa para lavar roupa? Além da máquina. Imagina, vou usar a Comfort ou qualquer outra coisa lá, uma Maciente, não consigo. Nessa questão acho que... Então, mas eu acho que se não retroceder um pouco, é viável, porque você está cada vez mais acumulando e precisando. É a sacola que a vovó usava para ir na feira, né? Ah, atrás da porta, né? Sacolinha Ele pendurar a sacola no filho. Quem vai pendurar a sacola atrás da porta? Professor, o que é nesse conceito consumismo, produção, meio de produção e a mão de obra e o consumidor? O que é ética? Eu tenho dinheiro, compro ou não compro? Acho que a ética está muito mais relacionada a uma reflexão sobre o meu ato do que sobre o meu ato em si. Eu devo comprar? Por que eu compro, né? É mesmo necessário? Quais os impactos? Então, quando a gente fala de ética, a gente está tendo uma reflexão sobre a minha ação. É tentar evitar a ação compulsiva, a atitude compulsória. Professor, assim, uma matéria que eu li, coisa do ano passado, assim, reuniram aí, coisa da ONU, reuniram vários pensadores, filósofos, cientistas, né, para discutir toda essa problemática mesmo, né, de que os recursos naturais estão se acabando, né, que o planeta está indo para um beco sem saída, e discutiram-se ali várias soluções, né, para esse tipo de coisa. Mas eu me lembro que a primeira delas, ou seja, uma solução que já poderia ser adotada e que só com essa providência já ia ajudar bastante é o fato de fazer produtos e bens duráveis realmente. Sabe? Se fizer um produto que dure, uma televisão, um rádio que dure 50, 60 anos, já ia ajudar em muito o planeta. Só que como é que a gente vai fazer convencer o capitalista, né, a ganhar menos dinheiro fazendo bens duráveis? Essa que é a questão. Existem soluções, mas primeiro que vai botar Que eu insisto, por isso que eu insisto nessa questão do conceito que eu achei muito importante, que é o do fetiche. Né? De alguma forma, acho que a filosofia ela deve se comprometer com essa questão, que é tentar desmistificar a mercadoria. Porque a gente com o fetiche da mercadoria, a gente não tem domínio nenhum. E aí uma das únicas formas que eu vejo desse embate é recusando o consumo. É consumindo realmente o necessário. E aí é me conscientizando do que é necessário e do que é sustentável. Uma ação coletiva, né? Um boicote coletivo, daí quebra qualquer... Aí depende da perspectiva. A gente pode ter a perspectiva dos micropoderes, por exemplo. Precisa de conscientização. Conscientização, educação. Isso que eu insisto nessa questão do boicote paralisa qualquer Só que o feitiço ele é irracional, né? Feitiço, né? Então, mas ele é produzido. Feitiço. Sim, e tá todo dia. As pessoas ligam ali a televisão, o feitiço tá. E daí, a partir do momento que eu me conscientizo que existe um feitiço, ele continua agindo sobre mim. Mas eu acho que eu me conscientizar dessa ação sobre mim já é um primeiro passo para eu conseguir me livrar. Né? Pessoal, sem querer prolongar mais, já está quase em cima. Então, só fazendo uma consideração a respeito do que a Nelly colocou, será que a gente deve retroceder então? Não sei, essa é uma questão complicada, né, que talvez a gente conseguiria expor aqui. Eu não sei, professor, por exemplo, a Nelly não está aqui, daí queria falar para ela, por exemplo, mas ela tem a opção, se ela quiser lavar a roupa na casa dela, não está usando só sabão e água, sim, ela tem essa opção, mas ela não acho que, se ela não acho que a grande questão é essa. Agora, a questão das condutas individuais, né? Do indivíduo, eu opto por isso. Eu acho que uma questão mais abrangente, de repente, para uma política pública, para uma política de Estado que deve ser considerada, a gente tem a questão, por exemplo, dessa importação das ideias. Então, por exemplo, a gente já sabe que esse modelo é insustentável. Mesmo assim, esse modelo é implantado nas colônias africanas,
nas colônias orientais, ou seja, em lugares que ainda tem um modo de vida, como a Nelly colocou, autossustentável, esse modelo que já se tem consciência de que é destrutivo é implantado ali violentamente. É uma questão, né? Apesar de a gente ter toda essa consciência, esse modelo continua a ser plantado. Essa é uma questão mais urgente, eu acho. Você concorda, professor, que o governo deveria intervir nesse tipo de economia ou não? Os governos desses países, ou nós... Mas como? Se ela colocou ali a questão do... Estão de braço dado. Braço dado não, engraxando no sapato, né? Mas o governo é... Babando o ovo do Só capital. eu acho que eu insisto na questão da ética pessoal. Eu insisto na questão de que hoje o poder maior está na questão das posições, dos micropoderes mesmo, das pequenas associações, dos movimentos locais, da minha conscientização, da minha atitude diária, cotidiana. Os autores, você tem essa informação a respeito? Porque eles são ativistas dessa causa aí. Os inscritos, inclusive a crítica, ela desempenha. Acho que no final tem um endereço aí de e-mail eletrônico. Outro vídeo pra gente que a aula tá acabando. Sim, vou passar um vídeo bem curto, na verdade uma poesia, que eu queria só, e depois vocês só procurar pessoal no YouTube, Sueli Leonardo, só procurar por ela também, deve ser alguma doutora, a história das coisas, só procurar no YouTube. Aí a poesia que eu queria mostrar pra vocês, chama Eu Etiqueta, é uma poesia do Drummond, para tentar fazer uma complementação. Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo, de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. E minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de alguma idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho, sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, incidência, costume, hábito, premência e indispensabilidade. E fazem de mim um anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assim marcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Que inocência bendito me seu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentiente e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora, só anúncio, olha vulgar, olha bizarro, em língua nacional, em qualquer língua, qualquer principalmente, e misto-me com um braço, Bem, professor. De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta, versos inconscientes da sua humana, invencível condição. Agora, só anúncio, olha vulgar, olha bizarro, em língua nacional, em qualquer língua, qualquer principalmente, e misto-me com um braço. Acabou. Mais uma falha técnica aí, ficou pela metade da poesia, mas acho que deu para entender mais ou menos. Aí também, quem quiser, também está no